Luiz, por que eu vou te explicar o conceito que está por trás desse negócio de estudo matricial, gestão por conflito, todo esse tipo de coisa. Você tem vamos pegar 3 pilares básicos de uma empresa. A área de vendas, a área financeira, que controla, e a área de produção, que entrega. Elas são verticais, certo? Cada uma está olhando para o seu umbigo. Vendas quer vender, né? Ela está pensando aqui em vender e trazer dinheiro. O financeiro está olhando para a saúde financeira da empresa, então ele sempre está olhando para lucro e custo, né? E custo. E a produção, ela está sempre olhando para quê? Produtividade, né? A capacidade que ela tem para entregar, e ela está olhando para, às vezes ela olha para custo também, o custo de produzir, e ela está olhando para as pessoas que ela precisa contratar. Ela sempre vai dizer que ela está subdimensionada. Então, se eu tivesse que explicar de uma maneira bem didática, imagina o seguinte: se você dá todo o poder da empresa para vendas, vendas vai vender qualquer coisa. E aí, o que você pode acontecer? Ela pode vender a uma lucratividade baixa, né? E numa condição que a produção não consiga entregar. Imagina que vendas começa a vender e não tem gente para entregar isso, não tem esse tipo de qualidade, começa a perder qualidade dos produtos, etc. Então ela afeta as outras duas áreas. Vamos mudar o cenário agora. Ao invés de você dar poder para vendas, você dá o poder para finanças, para a área financeira. O que acontece? A área financeira começa a falar, ó, se não tiver um mínimo de lucratividade à venda, o negócio não fecha. E se o custo da operação não tiver bom, não vai produzir. O que acontece? Ela começa a parar a venda e ela começa a parar a produção. Não tem venda, não tem produção, ou seja, a empresa quebra, né? E o último cenário aqui, para a gente resumir rápido, se eu dou tudo isso para a produção, né? Produção agora é a vertical que tem o maior poder dentro da empresa. A produção vai dizer que ela sempre vai precisar de mais pessoas, então ela vai aumentar o custo, né? Automaticamente diminui o lucro da empresa, prejudica a empresa, né? Como um todo, e ela vai dizer para vendas que não dá para entregar o que vendas está vendendo. Então vendas vai começar a parar de vender porque não tem como produzir. E aí você também cria um problema aqui. O que as empresas geralmente fazem é colocar alguém aqui em cima, né? Um diretor ou um vice-presidente, alguma coisa, que olha esse pessoal aqui e tenta resolver esses conflitos, né, entre as áreas. Agora, quando você coloca uma pessoa ou várias pessoas, né, que seja aqui, não só vendendo, mas dizendo para ela, olha, você é dono de um cliente ou de um produto interno da empresa, ou de um produto da empresa, e aqui você tem que ter receita, você vai ser medido por receita e lucro, essa pessoa vem e começa a falar com vendas, falar com finanças, falar com produção, para entregar na maior receita possível, com o maior lucro possível, otimizando a produção e entregando o maior número possível de serviço ou produtos com o custo mais baixo, sem aumentar as pessoas e garantindo a qualidade. Você faz isso com outro cara aqui, ele corta a matriz e vai fazendo isso. Você cria um conflito positivo, porque vendas não está brigando mais só com finanças. Finanças tem a política dela, vendas dela, produção a dela, e tem um cara aqui que está fazendo a negociação interna, vamos dizer assim, entre todas essas áreas, porque ele sabe que isso aqui precisa vender. E aí, como é que você faz para que isso funcione? Aí eu estou explicando de uma maneira bem resumida, tá? Você atrela uma meta para esse cara, né? De receita, lucro e satisfação. Receita, lucro e satisfação. Ponto. Então ele sabe o seguinte, cara, eu tenho que vender tanto, né? Tenho que aumentar a receita em 10%, tenho que manter a lucratividade em 40% e tenho que ter a satisfação do cliente entre 0 a 10, 7, a média. Beleza. Ele vai negociar o tempo todo com essas áreas, fazendo com que isso aconteça.
E isso é o conflito que a gente fala, gestão por conflito, conflict management, gestão por diretrizes. Por quê? Porque é um conflito positivo. O conflito, na verdade, aqui é uma discussão, né? Ele está discutindo, ele está negociando com as áreas. Só que aí o que acontece? Vai vir um outro cara aqui de um outro produto que também vai estar negociando, né? Então aí isso começa a trazer um equilíbrio, que aí você vai ter sempre a figura do diretor, mas isso aqui começa a se tornar, não vou dizer autogerenciável, porque eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, ela começa a se tornar mais autônomo. Isso aqui começa a rodar mais sozinho, sem tanta intervenção desse cara ou das camadas superiores aqui da empresa, né? E aí você libera esse pessoal mais para estratégia e fazer novos negócios, buscar novas parcerias para a empresa, né? E você deixa aqui as pessoas trabalhando e negociando o melhor resultado possível para a empresa. Tá, deixa eu perguntar uma coisa. Esses caras que estão aqui na lateral, eles são gerentes de produto. Gerente de projeto, pode ser gerente de produto, gerente de conta, executivo de produto, gerente de conta. Cada empresa dá um nome. Eu digo o seguinte, ele é o dono de uma microempresa dentro da empresa. Ele é o que o mercado tem um termo para isso, né, que é intraempreendedor. Ele é o cara que ele tem uma microempresa dentro da sua empresa. Quando você dá um produto para ele, diz assim, olha, o produto A da minha empresa é seu e você vai cuidar da receita, lucro e satisfação, é como se ele estivesse abrindo uma microempresa dentro da sua empresa e agora é o seguinte, cara, você tem que negociar com seus fornecedores. Como se você contratasse fornecedores. Imagina que você abriu uma empresa hoje e você vai ter que ir lá, você ter seu time de vendas, você vai ter o financeiro, você vai contratar uma empresa terceira para fazer a produção, para entregar, né? Você vai entregar o resultado. Ele é o dono. Ele é o cara que responde por isso dentro da empresa. E muita gente pergunta o seguinte, o que esse cara faz exatamente? Ele, o dia inteiro, 80% do tempo dele, ele passa comunicando, ele passa conversando, ele passa negociando. Se ele tiver cliente externo, né, se ele não for dono de um produto, ele vai falar com o cliente, com as áreas internas. Então ele vai traduzir as necessidades do cliente para dentro da empresa e viabilizando isso com as áreas. Então é um cara que eu chamo de um cara de entrega, né? Ele tem que entregar aquilo que ele precisa, seja uma necessidade do cliente ou seja um produto que a empresa produz. Tá, então ele é responsável por fazer o produto chegar do outro lado. Isso. Porque as áreas, como elas são muito específicas... Ela está olhando para cá. Está olhando para o umbigo dela. Ela está olhando para cá. Vendas quer vender o máximo possível. Ela não está preocupada com lucro ou se a produção vai entregar. Financeira quer lucro, mas ele não está preocupado se vendas vai vender com aquela taxa de lucro, aquele mínimo de lucro que ela colocou. E produção vai sempre querer mais pessoas, dizer que tem pouca gente, etc, etc, e vai aumentar o custo. E precisa de alguém, né, fazendo isso. Existem algumas abordagens hoje, e eu respeito, que dizem o seguinte, não, cada um tem que ser líder, tem que ter autoliderança na empresa, cada um tem que saber o que fazer. Isso a gente pode até chegar um dia nesse nível, mas hoje ainda me parece utopia, né? Hoje ainda as empresas, as grandes empresas, elas funcionam todas nesse modelo, né? No modelo onde você tem um dono, né? E ele cruza a empresa, ele cruza a matriz com as áreas funcionais para entregar o produto do outro lado. E a meta, ela é sempre traçada em cima de receita, lucratividade e satisfação do cliente. Esses são os 3 pilares básicos. Mas aí você pode... Aí a criatividade de cada empresa. Aqui ela pode atrelar um pacote de bônus, por exemplo, né? Então ela fala assim, ó, receita, lucro tal, e, não sei, carro e viagem. Cara, aí cada empresa vai ter o seu pacote de incentivo, né? Tá, e quando um executivo de contas, aquele cara ali, ele consegue entregar essa receita nessa lucratividade, nessa satisfação do cliente, aí é que ele ganha o bônus dele. Isso, aí ele bateu a meta dele, ele vai ganhar o bônus dele que lá. É o famoso bônus dos executivos no final do ano. Executivos, etc. E isso dá para fazer também numa empresa pequena, não é só coisa de multinacional. Não, é o mesmo conceito. A hora que você traz isso, você coloca alguém como dono e ele sabe que a entrega
do produto dele, ele entregando dentro das condições que foram acordadas aqui na meta, ele vai ter um bônus e ele é uma pessoa que é drivada, né? O objetivo dele é alcançar aquele bônus, ele vai fazer. E aí a empresa pode ter 5 pessoas, a empresa pode ter 10 pessoas, ela pode trabalhar nesse modelo. É claro, precisa de algumas adaptações. Cassir, pô, eu estou vendo, legal, gostei, mas eu não vejo como eu fazer isso na minha empresa que tem 10 funcionários. Legal, a gente precisa sentar e entender como que a gente vai aplicar isso nesse modelo. Quer dizer, eu estou dando uma geral. A consultoria que você deu aqui na WeBelieve foi basicamente fazendo isso daí. Foi a base dela foi isso. E os teus clientes de consultoria, é isso que você implanta. Exatamente, a base é isso. Entendi. Muito bom, muito bom. Espero que você que está vendo o vídeo aí tenha entendido a estrutura matricial que é usada pela maior parte das grandes empresas, e IBM, essas empresas todas, é o que usa, né? Exatamente. Legal. E é o que o Cassir implementava. Ele era um desses caras aqui de gerentes de produto, do caso, né? Na verdade eu fui diretor desses caras, né? Eu cheguei a ser diretor desse grupo de executivos aqui também. Tá, então quer dizer, você falava para eles o que eles tinham que fazer para manter lucratividade, receita e satisfação. Eu já fui esse cara, né? E depois eu fui esse, e aí eu orientava e dizia como a gente chegar lá. Legal. Muito bom. Espero que você aí tenha entendido. Qualquer coisa é só falar com o Cassir. Legal? Bacana.